Você quer prosperar? Então seja obediente, trabalhe de todo o coração. Se esse vídeo chegou até você, é porque Jesus está querendo te dizer: seja obediente. Deixa de lado o medo, a preguiça e faça aquilo que tiver que ser feito. Nem sempre a gente vai fazer só coisas gostosas, só coisas prazerosas, mas a gente precisa fazer aquilo que precisa ser feito. Jesus foi muito obediente e a partir dessa palavra você vai aprender como aplicar isso na sua vida, como ser mais humilde e obediente. Fica aqui para receber essa palavra que vai transformar a sua vida. Bom dia, pessoas queridas, para mais um momento das nossas manhãs produtivas em que você recebe pílulas de sabedoria para que você tenha um dia feliz, harmonioso e produtivo na presença de Deus. Aproveita para curtir esse vídeo, se inscrever neste canal e compartilhar, pois assim você vai estar ajudando a levar a palavra de Deus para outras pessoas e edificar a vida delas. O que é ser obediente? Ser obediente é fazer aquilo que precisa ser feito, sem ficar de mimimi, sem ficar reclamando e murmurando e tentando ir contra aquilo que precisa ser feito. Muitas vezes a gente sofre porque fica recusando, fica tentando fugir daquelas coisas que precisam ser feitas ou que a gente fica adiando, a gente fica procrastinando. E a gente não vai fazer na vida só aquilo que a gente gosta. A gente tem que fazer as coisas que também precisam ser feitas, mesmo que não sejam tão agradáveis assim. Quantas vezes nós desobedecemos os nossos pais, os nossos líderes, os nossos professores, os nossos médicos? E quando a gente desobedece, muitas vezes a gente sofre e a gente tem que arcar com aquelas consequências da nossa desobediência. Muitas vezes eles nos dizem o que é certo, o que devemos fazer para alcançar mais resultados, para chegar onde a gente quer chegar, e a gente teima, querendo fazer do nosso jeito, sendo que muitas vezes já é nos dado um caminho que vai levar ao resultado, e a gente fica teimando, querendo não fazer, sendo desobedientes. Como que isso acontece? A gente é desobediente, por exemplo, quando o médico fala pra gente que a gente precisa cuidar da alimentação, fazer atividade física, e a gente vai lá e não faz. A gente é desobediente quando alguns líderes nos orientam a fazer as coisas do jeito certo, de um jeito caprichado, com mais cuidado, e a gente não obedece, quer fazer do nosso jeito. Ter líderes nos deixa mais atentos, nos faz sair da zona de procrastinação e de preguiça, porque a gente sabe o que precisa ser feito e a gente às vezes insiste em não obedecer. Ter líderes bons nos ajudam a manter a ordem, pois sem líderes tudo seria um caos. Em Hebreus 13 nós encontramos: lembre-se dos seus líderes que lhes falaram a palavra de Deus. Observem bem o resultado da vida que tiveram e imitem a sua fé. Obedeçam aos seus líderes e submetam-se à autoridade deles. Eles cuidam de vocês como quem deve prestar contas. Obedeçam-lhe para que o trabalho deles seja uma alegria e não um peso, pois isso não seria proveitoso para vocês. Ou seja, quantas vezes a gente se torna um peso para os nossos líderes quando a gente não é obediente? Isso está nessa palavra. A gente precisa ajudar os nossos líderes a transformar o trabalho deles em alegria e não sermos um peso. E na Bíblia nós encontramos muitos exemplos de pessoas que foram obedientes a Deus e fizeram aquilo que tinha que ser feito, mesmo que estivesse inseguros, mesmo que estivesse com medo de não conseguir. Já pensaram se Maria e José não tivessem sido obedientes
e não tivessem aceitado a missão que Deus deu para eles de cuidar de Jesus? Jesus também era muito obediente a Deus. Ele fazia aquilo que era certo fazer. É lógico que nós não vamos obedecer aquelas instruções que a gente receber e que não estejam de acordo com os nossos valores ou que não estejam de acordo com a vontade de Deus. A gente não vai compactuar de ações antiéticas, mas a gente precisa ser obediente naquilo que precisa ser feito. Jesus e sua família, todos os anos, eles iam a Jerusalém na festa da Páscoa. Quando Jesus completou 12 anos, eles foram também. Eles foram na festa e depois que a festa terminou, eles foram para casa. E eles não perceberam que a família, tanto Maria quanto José e as demais pessoas que estavam ali com eles, não perceberam que Jesus não estava junto. Eles pensavam que eles estavam no meio dos companheiros, naquela viagem toda, que eles estavam caminhando juntos. E quando eles perceberam que Jesus não estava ali, eles começaram a procurar Jesus entre seus parentes e os seus amigos. Eles não encontraram. Voltaram então para Jerusalém para procurá-lo. Depois de 3 dias, eles encontraram Jesus sentado à mesa com os mestres no templo, ouvindo e fazendo perguntas. Todos ouviam Jesus e ficavam maravilhados com seu entendimento e com as suas respostas. Quando seus pais ouviram, ficaram perplexos e a sua mãe disse: "Filho, por que você nos fez isso?" Seu pai e eu estávamos aflitos à sua procura. Jesus perguntou: "Por que vocês estavam me procurando? Não sabiam que eu devia estar na casa de meu pai?" Mas eles não compreendiam o que Jesus queria dizer. Então Jesus foi com eles para Nazaré e ele era-lhes obediente. Sua mãe, porém, guardava todas essas coisas em seu coração. Ou seja, Jesus era obediente. Ele era obediente a Deus. Se fosse nos dias de hoje, talvez se Jesus mandasse um WhatsApp para sua mãe avisando que não iria voltar com eles, teria resolvido o problema. No entanto, naquela época não tinha. E como Jesus era obediente a Deus, Deus o orientou para que ele ficasse ali para aprender na sinagoga com os mestres. E ele talvez tenha ficado tão maravilhado com aqueles ensinamentos que estava recebendo que esqueceu de voltar para casa, esqueceu de avisar. Por isso, a exemplo de Jesus, nós precisamos ser humildes. A gente precisa obedecer, trabalhar com o coração se nós queremos prosperar e se nós quisermos agradar aos olhos de Deus. Em Crônicas 31, versículos 20 a 21, nós encontramos: "Foi isso que Ezequias fez em todo o reino de Judá. Ele fez o que era bom e certo, e em tudo foi fiel diante do Senhor, do seu Deus. Em tudo que ele empreendeu, no serviço do templo de Deus e na obediência à lei e aos mandamentos, ele buscou o seu Deus e trabalhou de todo o coração, e por isso prosperou." Podemos fazer a seguinte reflexão: em que você, em que eu estamos sendo desobedientes, que a gente pode, a partir de hoje, começar a obedecer. A gente precisa refletir sobre isso e, a partir de hoje, sermos mais obedientes à vida, a Deus, aos líderes, com aquelas coisas que realmente nos levarão para o caminho que Deus quer que a gente siga. Agora que você se alimentou com essa pílula de sabedoria, para que você tenha um dia mais feliz, harmonioso e produtivo na presença de Deus, curte esse vídeo, compartilha, se inscreve neste canal, pois assim você vai estar ajudando a edificar a vida de outras pessoas, e onde se edifica, Jesus fica. Tenham todos um dia abençoado por Deus e lembre-se que o momento com Deus deve estar no cabeçalho da sua lista de tarefas
todos os dias. Fiquem com Deus e até amanhã.